É isso aí, gente. Segunda-feira passou, foi um dia de ensinamentos, um dia aí também de uns momentos aí interessantes lá no templo. E agora, logo de manhã da terça-feira, eles vão se deparar com aquela figueira. Só que agora aquela figueira está seca. Dá uma olhada aí, Marcos capítulo 11, dos versículos 20 a 26. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para também Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Note que a figueira ela estava seca desde as raízes. Significa que a morte ela estava se espalhando pela árvore através da fonte de nutrientes, as raízes. Quem deveria nutrir o povo de Israel eram as suas raízes. Justamente isso, seus líderes religiosos, que estavam fazendo justamente o contrário, matando espiritualmente aquela geração de judeus. Só que ao invés de explicar o significado simbólico da maldição da figueira, Jesus focou no meio pelo qual o milagre aconteceu. Deus é a fonte de poder de mudança, né? o mover de montanhas. Se alguém ora, é porque crê, ou deveria crer, que aquilo que está pedindo pode acontecer por ser vontade de Deus. Também não vai duvidar da capacidade de Deus, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Mas aí você está perguntando, né? Mas Leandro, um crente não ora por coisas fúteis? Gente, a ideia de que um cristão desejaria qualquer coisa exceto a vontade de Deus, para os leitores de Marcos, era algo absurdo. Eles eram crentes, onde o simples afirmar ser cristão era uma sentença de perseguição e possivelmente de morte. Então, para eles não tinha essa ideia de orar por um carro do último tipo, até porque não tinha carro, né? Mas não tinha aquela ideia de orar pela carroça 2.0 da época, não. Eles procuravam orar pela vontade de Deus, porque eles eram cristãos que estavam sob perseguição. Eram crentes que, como eu falei, né, eles ao ingressarem na fé cristã, eles já tinham assumido a sua sentença de morte. Tá? Mas a fé em Deus não é a única condição para que uma oração seja respondida. A gente precisa também perdoar os nossos irmãos à nossa volta. Isso é uma pré-condição para o perdão do Pai. Lembra-se da oração do Pai Nosso? Olha só, eu sei que você sabe de cor, mas vale a pena olhar na própria Bíblia, ainda mais eu que decorei na Revista Atualizada e vou ler na NVI, tá? Olha os versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Forte, né? Aí Jesus vai para o templo. De novo, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos vão torrar a paciência de Jesus de novo. Abre comigo aí em Mateus capítulo 21. Mateus 21, olha os versículos 23 a 27. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Na lata, né? Eles queriam saber
da onde vinha a autoridade de Jesus de expulsar os mercadores gananciosos, os cambistas desonestos, curar pessoas, ensinar e tal. Claro que isso era uma pergunta para tentar intimidar Jesus quando eles mesmos não estavam reconhecendo o Deus encarnado ali na sua frente, né? E aí Jesus usa uma técnica rabínica de debate, fazendo aquele desafio em forma de pergunta, que é o que ele faz no versículo 24. Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês souberem a resposta, eu vou responder vocês. Né? Ele cita João Batista porque tudo está associado com o batismo dele. A mensagem de João Batista, o ministério de João Batista, já que João era precursor de Jesus. E o curioso é que eles entenderam a sinuca de bico, porque se eles respondessem que o ministério de João era do céu, eles teriam que reconhecer que Jesus recebeu sua autoridade do próprio Deus. Mas se eles respondessem que o ministério de João era dos homens, sem autenticação divina, eles iam ter o povo contra eles, e lembra que a cidade estava cheia nessa época, né? Então, para dar a resposta certa, eles teriam que se arrepender, reconhecendo Jesus como autoridade vinda de Deus. Só que isso jamais aconteceria, né? Porque aí eles perderiam o seu poder, o seu status, a sua autonomia. Eles se mostraram mais uma vez incrédulos. E uma nota de rodapé aqui, o versículo fala que os líderes teriam um povo contra eles, né? Versículo 26. Alfred Edersheim, no seu livro O Templo nos Tempos de Jesus. E ele vai dizer que o local do templo poderia abrigar mais de 200 mil pessoas, mais do que poderia abrigar o Coliseu, para vocês terem uma ideia. E isso ao mesmo tempo, que era esperado na época da Páscoa. Tá? Então, essa ideia de ter o povo contra eles era algo que seria literalmente a morte, né? Esse episódio ele é trágico, mais uma vez, porque esses homens eles eram encarregados de avaliar as afirmações daqueles que se diziam falar por Deus. Mateus usou esse embate sobre a autoridade de Jesus para apresentar aí em seguida 3 parábolas, né? Todas as 3 parábolas elas tratam desses líderes religiosos: a parábola dos 2 filhos, a parábola da vinha e a parábola do banquete do casamento. As 3 parábolas elas são semelhantes. A parábola dos 2 filhos ela abrange diretamente os líderes de Israel. A parábola da vinha mostra a falta de responsabilidade e também a culpa deles para com as pessoas que os ouviam. E a parábola do banquete de casamento é mais ampla, né? Porque ela condena o desprezo de Israel como um todo em relação à graça de Deus para com ela. Existem outros episódios na terça dignos de nota. Mais uma vez, os fariseus eles tentam pegar Jesus, tá? Eles fazem questionamentos aí com algumas situações sutis, eles tentam enganar Jesus, só que o nosso Senhor ele demonstra a sua superioridade respondendo perfeitamente a todas as questões, né? Eles perguntaram, é lícito pagar tributo para César? Os saduceus eles questionam com respeito à ressurreição e também qual que é o grande mandamento da lei. Tá? E para encerrar esse dia cheio, vem os ensinamentos de Jesus a respeito da escatologia. Mateus 24 e Mateus 25, Jesus ao deixar o templo, ele se senta no Monte das Oliveiras com Pedro, Tiago, João e André e conta aquilo que vai acontecer nos últimos dias. É um dia puxado, essa foi a terça-feira, dia cheio, ok? Mas sempre tem a quarta-feira, e me parece que esse dia foi um pouco mais de descanso para o nosso Senhor, mas não para os mestres da lei, que queriam pegar Jesus. Mais uma vez, eles tentam fazer isso. Olha comigo, abra aí em Marcos capítulo 14, nós vamos ler aí os versículos 1 e 2, Marcos 14, olha só. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume?
Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês terão sempre com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Os versículos 1 e 2 aí vão introduzir a narrativa da paixão de Jesus. Faltavam 2 dias para comemorar a redenção dos judeus da escravidão do Egito, a famosa Páscoa. Como a festa dos tabernáculos e Pentecostes, a Páscoa era uma festa de peregrinos. Muitas famílias judias de todo o mundo viajavam para Jerusalém para observar essas festas conforme a lei mosaica exigia, lá em Deuteronômio 16:16. Alguns estudiosos entendem que a população de Jerusalém ficava 5 vezes maior na época da Páscoa. E por isso os líderes religiosos queriam abafar Jesus. E se desse para fazer isso secretamente, ainda melhor. Só que Judas fez uma oferta muito boa para ser recusada. Olha os versículos 10 e 11. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os agradou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aí, Maria, irmã de Lázaro e Marta, a gente sabe disso por João 12, a passagem paralela ali, ela unge a cabeça de Jesus, uma forma comum de homenagear uma pessoa. E no Evangelho de João mostra ela ungindo os pés de Jesus também, tá? Esse era um bom modelo para os discípulos, para eles seguirem. Pena que eles não fizeram isso 2 dias depois, né? Os discípulos eles não viam motivo para esse desperdício, porque eles não entendiam ainda que a morte de Jesus estava para acontecer. O presente de Maria para Jesus valia um ano inteiro de salário, gente. A preocupação dele estava no quê? Estava nos pobres, em contraste com a falta de preocupação em Jesus. Agora, só para esclarecer esse ponto, né, isso era um hábito dos judeus, dar presente aos pobres na noite da Páscoa, ok? Jesus mostrou que o ato de devoção dessa mulher foi feito em amor, foi feito em honra, ungindo Jesus para o seu enterro. Embora a gente não tenha como saber se ela mesma tinha dimensão do que ela estava fazendo, tá? Então, Jesus não está indo contra os pobres aqui, só para a gente entender, tanto que ele fala que os pobres eles vão estar lá mesmo depois da morte de Jesus. Os escritores dos evangelhos, eles não explicaram o motivo pelos quais Judas traiu Jesus de maneira explícita, mas é claro que a iniciativa de trair partiu de Judas, que levou o Sinédrio a adiantar a execução de Jesus. É isso que a gente vê no versículo 2, e também a gente vê isso em Lucas 22, versículo 6. E também é curioso pensar que mesmo com um gesto tão fantástico de Maria, que domina a cena ali, preparando os eventos que aconteceriam dali para frente, o que rouba a cena é a traição de Judas. E essa foi a quarta-feira. Então a gente sai de uma terça-feira de muitos ensinos e embates e tal, para uma quarta-feira que devia ser mais calma, mas que tem um tom sombrio por trás, que é justamente Judas tramando aí para aquilo que aconteceria.